Porque hoje a figura do pastor está tão desgastada por esses que exploram as pessoas para conseguir a sua lã, a sua carne, o seu sangue. Vocês sabem que esses dias eu fiquei horrorizado com a fala de um pastor de uma dessas igrejas. E o indivíduo contava para os demais membros da igreja uma situação específica e aquilo me chocou. Ele dizia que ele havia recebido uma revelação de Deus. Muito cuidado com as revelações. Aqui não está escrito adoração. Nós vamos ter um programa, um sermão só sobre essa questão de revelação. Homens que dizem ter revelações de Deus. E ele disse que teve uma revelação para a senhora e disse assim: olha, minha senhora, eu sei, Deus me deu a revelação. Lembra aqueles 8 mil reais que a senhora disse que ganhou? Que a senhora disse que era uma bênção de Deus? Deus me revelou que a senhora tem que doar esse dinheiro para a igreja. E depois de um mês, Deus vai lhe dar o dobro. E que essa sua doação tem que ser no mesmo nível que Abraão doou o seu filho Isaque. E aí ele contando e dizendo, ele dizia assim: olha, aquela mulher sabe o que fez? Ela doou os 8 mil reais. E aquele mês passou e sabe o que aconteceu? Nada. A mulher não recebeu os 16 mil como revelado por Deus. Sabe por quê? Deus me explicou. Porque ela teve fé para doar, mas não teve fé para receber. Talvez você esteja rindo na sua casa como alguns aqui. Mas isso acontece, é real e é verdadeiro. Quer dizer, então a pessoa, ela teve fé para doar, mas daí não teve fé para receber e não recebeu o dobro. Querido, Deus não é um banco, onde você faz um investimento e recebe lucro. Nunca funcionou assim e nunca funcionará assim. Sabe, eu fico pensando em você que é católico e que está pensando em se tornar crente ou não, se você sai da sua igreja ou não sai. E quando você liga às vezes a televisão, você olha aquelas pessoas pedindo dinheiro, e você talvez fique sofrendo pensando, mas como é que eu vou sair de um lugar para ir para um outro assim? Querido, não somos todos iguais. Acredite e entenda isso que eu estou dizendo para você. Não somos todos iguais. Sabe essa história? Olha, ligue para cá, você faça sua doação de R$200 e você vai ganhar uma réplica da Arca de Noé. E assim como a família de Noé foi salva da enchente e do dilúvio, você será salvo das enchentes e dos problemas desse mundo. Ligue para cá, faça sua doação e nós enviamos a réplica em miniatura da Arca de Noé. Querido, caneta consagrado, sal da bênção, óleo da unção. Entenda, isso é mercantilismo, isso é mercado. Você paga e recebe. Agora eu quero lembrar uma coisa a você que está me assistindo ou me ouvindo nesse momento. Quando isso aconteceu na época de Jesus, sabe o que Cristo fez? Ele quebrou tudo. Ele quebrou tudo. Porque na maioria das vezes, dinheiro e religião não combinam, amigo. Esses pastores, falsos pastores, a segunda característica bíblica que nós encontramos são que eles extorquem a ovelha. Eles arrancam a lã da ovelha. Eles sugam a alma da ovelha. Eles tiram e degolam a ovelha. Essa é a segunda característica de um falso pastor. Eu não sei que igreja você frequenta, querido, mas você não precisa ser enganado. E sabe, você não precisa de um programa como esse, está escrito adoração, para conhecer isso. Basta você estudar a Bíblia. Basta você conhecer a Bíblia. É por isso que em todos os programas nós oferecemos gratuitamente um estudo bíblico. Percebeu? Gratuitamente. Você não paga a taxa de correio, nada. É de graça. É de graça para você. Um estudo bíblico preparado para todas as pessoas de todas as religiões. Para que você entenda o que a Bíblia ensina. E que você siga a Bíblia. E nada mais do que a Bíblia. Então vamos lá, recapitulando. Primeira característica de um falso pastor. Ele apacenta a si mesmo. Ele é o centro de tudo, ele é o máximo, é ele que chega de helicóptero na igreja, ele que chega com pulseiras de ouro, com anéis grandiosos. Esse indivíduo apacenta a si mesmo. Segunda característica, esse indivíduo tenta tirar das suas ovelhas tudo o que pode. E quando não dá mais, então ele degola a ovelha. Cuidado, se você frequenta uma igreja
que abre 5 vezes por dia, e a única coisa que fazem é pedir dinheiro. É lógico que eles usam a Bíblia, porque lembre-se, o nosso grande problema não é o preto nem o branco, o problema é a área cinza. Então se usa a palavra de Deus para distorcer a mensagem bíblica, para então conseguir extorquir as ovelhas. Agora, sabe que quando a gente fala a respeito de falsos pastores, igrejas equivocadas, a gente sempre pensa no outro, né? E nunca na gente. Eu queria que você parasse de pensar naquela denominação, naquela outra denominação, naquela pessoa que você conhece, no seu parente, e pensasse em você, na igreja que você frequenta. O seu pastor apacenta a si mesmo, o seu pastor, de uma maneira sutil ou escancarada, não importa. Porque, né? Gente, matar é matar, não importa se você vai matar com um tiro ou se você vai tirar pedaço por pedaço da pessoa. Se o pastor, ele tira da ovelha, seja em conta-gotas ou de maneira mais agressiva, você precisa ficar preocupado com isso. Fique atento a isso. E a terceira e última característica que nós lemos aqui em Ezequiel 34, bem no finalzinho, diz que esses pastores dominam sobre eles com rigor e dureza. Dominam. Eles exercem uma pressão tão grande que parece o seguinte: se você sair da igreja, você vai para o inferno. Se você sair dessa denominação, as maldições vão cair sobre você. E sob a teologia do medo e da ameaça, oprimem, dominam, controlam, têm o domínio de todas as coisas. E você começa então a perceber, o indivíduo começa a lançar CD, DVD, e mais isso, e mais aquilo outro. E obviamente ganham em cima daquilo e fazem um grande arsenal para poder nos enredar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais e cada vez mais. Querido, nós precisamos ficar atentos, muito atentos.